vamos para o próximo bloco, que é o que o pessoal todo aqui está super ansioso, né? Vamos falar sobre planejamento de marketing e vendas para 2025, com Cristiano Freitas. O Cris é empreendedor há mais de 12 anos, é formado em contabilidade pela PUC Campinas e é também especialista em direito tributário, sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e Cirrus Academy. O Cris é responsável pela modelagem tributária e contábil de startups premiadas no mercado. Muito bacana, né? Ele atua hoje como mentor e é palestrante também de cursos investidores.vc, ou você. E aí, Cris, conta mais um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória e como que a gente pode, de fato, fazer esse planejamento de marketing e vendas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cá. Estou muito feliz de estar aqui no primeiro encontro do ano, um assunto que eu gosto muito. Apesar de contador, sempre tive uma veia olhando para a geração de negócio e oportunidade. Então, hoje quero trazer, compartilhar aqui o que eu vi que funcionou para mim. E a casa tá cheia, né? Sempre bom assim. Tava com saudade. Muito bom ter a oportunidade aqui de falar. Eu vou compartilhar então o material que eu vou acompanhar aqui a nossa conversa, mas, cara, só um aviso para a turma, né? Não pode sair daqui com dúvida. Então, usem o chat, mandem as suas perguntas e antes de começar, escreva, né? Qual é a expectativa que eu tenho para essa conversa de hoje e vamos embora. Eu sou de Campinas, São Paulo, mas estou em Curitiba. Hoje mais cedo estava numa imersão de negócios, uma das estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês e espero que vocês curtam aí. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Me avisem se vocês estão vendo. Tudo certinho Estamos. aí? Perfeito, foi sim. Boa. Então vamos embora. Dou uma apanhadinha do Zoom aqui, mas vai dar tudo certo. O que eu trouxe aqui de provocação para a gente conversar sobre marketing e vendas para negócios contábeis, mas não só para negócios contábeis. Eu entendo que essa regra ou esses passos passo a passo que eu vou conversar e trazer aqui com vocês, ela se aplica a negócios profissionais como um todo. Então, se eu estou numa consultoria, se eu estou num BPO financeiro, se eu sou um advogado, isso aqui se replica porque o princípio é o mesmo. E aí, como eu até falei no vídeo de convite, né, falando sobre esse momento aqui, eu vou trazer aquilo que eu faço. Ponto. Ah, Cris, eu já vi falar sobre outra coisa, outro tema, bacana, mas vou trazer para vocês a minha experiência e, obviamente, aqui é a nossa primeira conversa, beleza? Vamos lá. Obviamente, a Karine me apresentou muito melhor. Obrigado, viu, cara? Sempre é melhor ouvir o outro falando de você, mas eu deixo aqui para vocês o meu QR Code. Então, como as plataformas pedem engajamento, quem for compartilhar algum conteúdo, por favor, me marquem. E aí acompanhe que tem conteúdo um pouco de humor, né, e sobre aquilo que eu faço no dia a dia, que é levar conhecimento sobre finanças de uma forma simples e descomplicada também para outros empreendedores e troco muita coisa por lá. Eu atuo no mercado de tecnologia, então, além de contador, eu sou investidor anjo, advisor, então, numa cadeira de conselho para alguns desses negócios, mas o que eu cresci nesses últimos anos, a Cirrus, eu tenho 12 anos de Cirrus, né? Então, vou completar 12, ainda não, né? Estou quase lá. Vou completar 12 anos aí no meio do ano, mas antes disso, eu trabalhei no negócio tradicional. Então, eu tinha uma empresa de contabilidade que atendia qualquer tipo de negócio. E desde 2013, eu foquei na Cirrus. E aí, eu sou um cara que sempre defende e falo sobre uma estratégia que é a segmentação e nicho. Inclusive, vem livro aí durante esse ano meu falando sobre esse assunto, qual é o poder do nicho para a escala e crescimento dos negócios contábeis. E nessa jornada foi isso que eu fiz com a Cirrus, tá? Então, fiz isso com a Cirrus e o ano passado eu lancei o projeto de educação, que é tentar levar um pouco desse conhecimento, dessa jornada, desse aprendizado para outros profissionais. Então, eu gosto de falar, então eu vou tentar me manter aqui dentro da nossa pauta e assunto, porque se deixar, vamos embora. Beleza? Combinados? Então, se tiver qualquer dúvida sobre o que eu for falar aqui, fiquem à vontade para mandar e vamos embora. E para quem é de Campinas, a gente pode depois continuar esse papo num café lá no escritório. A gente conversa e depois marca isso se tiver alguém aí da cidade. Esse papo não é sobre mim. Quero falar com vocês sobre a Fernanda. Obviamente a Fernanda não é a Fernanda. Se tiver alguma Fernanda aqui, não é a Fernanda do chat, para que deixar todo mundo alinhado, né? É um ghost name. A Fernanda é uma colega que eu tinha na área, né, de contabilidade, tenho ainda há um tempo, e ela me procurou para falar sobre esse tema.
para falar sobre marketing, falar sobre vendas, que é um tema muito pouco discutido. Então, se você tem uma formação em economia, em contabilidade, administração um pouco menos, porque você vê um pouco mais geral o negócio, pouco se fala sobre o que a gente faz sobre um aspecto de gestão e empreendedorismo, certo? Geralmente a gente é treinado, condicionado e direcionado para sermos especialistas. Só que, sendo um bom especialista, a gente cresce o nosso negócio. E aí, quando ali esse negócio começa a crescer, você começa a ter outras necessidades. E essa necessidade, ela vem gestão do meu time, crescimento do meu negócio, cuidar do relacionamento, investir ou não investir em tecnologia e por aí vai. Então, vocês estão aqui, a gente está apoiando e trazendo um conteúdo relevante que apoia vocês de dois braços. A parceria tecnológica, quando a gente fala sobre conta azul e ferramenta que você pode aplicar dentro do seu dia a dia, e quando a gente fala sobre marketing e vendas, é te dar previsibilidade. E o que que a Fernanda me trouxe nesse momento que eu estava ali com ela, por alguns desafios, né? E depois me conta se vocês estão em algum desafio similar. Então, primeiro ponto para esses negócios. Cris, tem uma alta dependência de indicação. Então, a minha principal fonte de receita hoje vem de clientes que são indicados. Então, eu tenho uma dependência muito grande, quase 100% dos meus clientes dentro que alguém indica. Eu tenho zero previsibilidade futura de caixa. Uma vez que eu dependo de indicação, eu não consigo saber quanto de receita que eu adiciono, como que funciona isso. E aí entra num ponto que, graças a Deus, vamos falar assim, eu não tenho há muito tempo, que é você ter dependência de um cliente. E aí, quando eu falo dependência, não desejo isso a ninguém, que você precisa manter um cliente que talvez não faça bem para você, para o seu negócio, para a sua organização. E aí, tudo isso acontece principalmente porque você não tem previsibilidade de crescimento, né? A Fernanda, gente, tinha zero conhecimento sobre marketing e vendas. Então, ela via tudo que se fazia, Instagram, digital, tráfego e aquela coisa toda, e ela falou, meu, estou tentando fazer tudo e não faço nada e tenho pouco conhecimento sobre essa estratégia. E ela tinha falhado em algumas tentativas. Então, isso eram coisas que para ela pegavam um pouco, mas principalmente ela não viu o resultado esperado. Porque era algo mais complexo do que parecia ser, né? Parecia ser mais simples. Eu invisto, trago os novos clientes e converto. E o que ela foi trazendo para mim é, nas minhas tentativas, vieram clientes que não tinham fit com o meu negócio. Eram pessoas que eu não conseguia manter e ter um bom relacionamento. Foram tendo alguns problemas ali. E aí, dentro desses desafios, o que que a Fernanda falava muito para mim nessa conversa? Cris, investir em marketing é muito caro. E aí, gente, hoje eu sou um cara que não defino nada como muito caro. Eu sempre brinco, a gente pode parcelar em quanto? Porque o cara é relativo. Então, todo investimento que a gente faz, a gente obtém um retorno. Eu mensurei isso no ano de 2024. Eu investi aproximadamente R$ 1 milhão em desenvolvimento, entre mastermind, iniciativa e etc. Porque, obviamente, tudo isso aí olhando para retorno, né? Então, tem que compor, de certa forma, estratégia. Em vários momentos ela dizia, cara, isso não é para mim, né? Marketing não é para mim, não está funcionando, enfim, isso vinha como alguns dos elementos. Vou contratar alguém e tirar isso da frente. Escreve aí no chat quem já pensou dessa forma. E isso aqui é um dos pontos mais delicados, porque você nunca terceiriza a responsabilidade em ninguém sobre nada, e estar numa cadeira de dono de um escritório, você tem responsabilidade sobre o resultado que vai ser gerado, de quem está contigo, de quem está fora. Então, isso é um desafio muito grande. E eu não tenho como investir. E aí, geralmente, beleza, mas o problema é dinheiro? Não, não necessariamente dinheiro, mas muitas vezes tempo para se dedicar a isso. E o que que eu fiz com a Fernanda? Falei, Fernanda, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou desdobrar com você 4 etapas para você construir um planejamento, e foi daí que eu construí esse material que eu quero compartilhar com vocês. Então, tem muitas coisas aqui que elas não são novas, mas elas estão construídas dentro de uma jornada importante para você não gastar dinheiro à toa, né? E não entrar na mesa e não ter conhecimento ou clareza sobre o que está sendo trago para você. Eu brinco que, na maioria das vezes, eu gosto de ser o cara mais burro da mesa, porque eu estou num ambiente onde eu vou ter que evoluir. Só que quando a gente entra na mesa para negociar com um parceiro, contratar alguém, a gente tem que saber, não precisa saber
a resposta, mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas. E isso, de fato, muda um pouco do jogo, né? Muda totalmente o jogo sobre a minha ótica, sobre a minha visão de como que a gente tem no dia a dia. Beleza? Vamos comigo, então? 4 passos: estrutura marketing, estrutura vendas, planeja 2025. E eu quero que vocês, assim como eu, consigam ter previsibilidade de receita. O ano passado, a gente adicionou mais ou menos 340 mil em contrato recorrente. Então, além do que eu tinha, obviamente, por cancelamentos e perdas, a gente adicionou mais aí 1/3 de 1 milhão para a nossa base. E por que que eu faço isso? Eu sei que nenhum mundo é perfeito. Eu não vou só adicionar. Eu tenho clientes que eu vou perder. Vai falhar na qualidade. Meu time não vai cumprir algum combinado. O cliente pode internalizar a contabilidade, acordar de mau humor e falar, pô, cansei desse contador que eu tenho. Então, existem vários elementos que impactam o que a gente faz no dia a dia. Então, ter previsibilidade é importante, né? E por que que eu falo sobre marketing e vendas, mesmo estando na cadeira, né? De contador, de especialista também. Marketing, ela, de certa forma, é o nosso meio, é o nosso laço de comunicação e, principalmente, a importância para a gente gerar ou construir autoridade. Existem várias formas de fazer isso. Quando você para perguntar, por exemplo, para alguém sobre um médico, você busca a referência, né, porque alguém gerou autoridade ou autoridade naquele caminho. E a gente é a mesma coisa quando a gente olha para a empresa. Ninguém passa na frente de uma contabilidade, por mais que isso já aconteceu comigo também, mas eventualmente não é assim que o cara entra numa contabilidade e contrata o cara no primeiro momento. Tudo é baseado no processo de relacionamento. Então isso gera a nossa autoridade. Do outro lado, constrói, né, confiança. Quando a gente hoje está numa relação de digital, então está todo mundo nas mídias sociais, no Google, no LinkedIn, por aí que vai, né? Então, isso, com o tempo, como você comunica e como você se posiciona, te traz, obviamente, confiança, não para você. Pode ser para você, sim, para quebrar o gelo, muitas vezes, e produzir coisas novas, mas principalmente para o cliente que quer contratar o seu serviço, né? Terceiro ponto, ele escala a aquisição de clientes, que é o que eu tenho dito, te dá previsibilidade, né? Essas 3 coisas aqui, tô batendo, para mim elas são importantes e ela é como se fosse, para mim, a base da pirâmide quando a gente fala na construção de um negócio que tem uma dependência, obviamente, de posicionamento e venda técnica. Beleza? Qual é o primeiro passo, então? Né? O que que eu recomendo para vocês? Geralmente, quando a gente fala sobre marketing digital, o nosso caminho vai ser, pô, deixa eu ir até uma agência, vou contratar alguém para fazer tráfego pago, vou abrir uma conta no Instagram, vou criar página da minha empresa no Facebook, no LinkedIn e aí sucessivamente. Depois, eu já fiz isso, tá? Então provavelmente todo mundo aqui já fez, porque obviamente melhor fazer, melhor tentar, obviamente, do que não fazer nada, beleza? Mas, cara, o que que eu recomendo para vocês? A construção da base. E quando eu falo a base, eu preparo, eu estruturo a base, qualquer coisa que a gente vai fazer dali em diante vai ficar mais assertiva. E quando a gente fala sobre marketing, gente, e sobre vendas, o primeiro momento que vocês têm que fazer é definir o público-alvo que vocês querem atingir e um conceito que é buyer persona. Traduzindo isso, você vai ter uma visão mais genérica e uma visão muito clara de quem é o seu cliente. E aí você fala, pô, Cris, isso é complexo, é difícil, etc. E aí eu vou dar uma desdobrada aqui com vocês, tá? Quando você fala de público-alvo, ele é uma personificação mais macro, mais demográfica, mais de idade que você vai fazer para o perfil de cliente que você quer ter. Como que eu recomendo que vocês façam isso? Olhem para os seus clientes, vejam um cliente que você tem melhor relacionamento, que talvez seja um cliente mais rentável, né? Faça um recorte dos clientes e do histórico que você tem aí dentro. Isso não leva muito tempo, isso é rápido, né, de você fazer. E aí você vai chegar mais ou menos assim. Cara, meu público-alvo aqui é alguém que tem entre 25 a 45 anos. Se você atende a nível Brasil, você pode deixar país. Se você quer olhar mais para a sua região, você vai colocar aqui o seu estado, a sua cidade. Você vai entender qual é geralmente a renda que essa pessoa tem, como que é o perfil, obviamente.
Qual é a ocupação? Então, aqui eu dei um exemplo. Cara, eu quero olhar para pequenos empresários, para freelancers, para startups, e eu vou olhar comportamento. Quando você fala sobre comportamento, eu estou buscando algum cenário que esse cara está presente dentro da rede de alguma forma, tá? Então, basicamente sobre o que ele consome. Quando você vai trabalhar com qualquer ação, ele vai partir disso, porque isso aqui, de certa forma, é uma forma de você segmentar, quando você vai para o digital, aquilo que você quer buscar, aquilo que você quer atingir. Senão, você vai atirar para todo lado, e aí fica perdido, tá? Então, o público-alvo, vejam que ele é mais amplo, né? Eu vou pegar alguns recortes, região, faixa etária, renda, e sobre questões ali de ocupação que esse cara tem de interesse. Quando a gente vai para buyer persona, aí eu vou personificar isso. Eu vou criar uma figura de um avatar, que aqui eu dou um exemplo completinho para vocês. Cara, geralmente o cara que me contrata dentro da minha empresa, eu dou um nome, tá? Hoje, dentro da Cirrus, o cara chama Silvio, né? Cirrus Silvio é a nossa pessoa. Então, o Silvio tem 35 anos, ele é CFO de uma empresa de tecnologia. Qual o desafio desse cara? Ele concilia, ele acompanha a rotina, a demanda da contabilidade, ele tem um pouco de insegurança com regras tributárias, porque ele não é um especialista, ele preferencialmente gosta de usar produtos digitais e valoriza muito o suporte consultivo dentro do dia a dia. Aí você falou, pô, Cris, você tá piradão, né? Como que eu vou fazer isso? Pegando o telefone ou agendando um bate-papo e conversando com a pessoa. Porque não há como você fazer um detalhamento de uma persona sem você ter contato com ela. E ela não pode ser é, um formulário, porque geralmente o formulário nosso vai intencional. Eu gosto de uma entrevista. E aí você vai pegar algum cliente, vai bater um papo, entender costumes, etc. Isso vai ajudar você a construir esse desenho aqui de buyer persona. Por que isso é tão importante, né? E o último aqui, né? Qual é a motivação? Que esse cara tem do que ele tá. Então, o que que ele busca dentro disso? Uma vez que você mapeia isso, gente, você tem de um lado, primeiro público-alvo vai ser muito utilizado para você construir anúncio, para você definir em qual local ou as ações de marketing que você vai fazer durante aquele ano, porque vai ficar claro, né, o que que tem que ser os próximos passos. Quando você vai para essa questão mais de buyer persona, vocês já viram o pessoal produz muito conteúdo em rede social, certo? O conteúdo, principalmente, como ele é a cereja do bolo, ele tem que ser mais direcionado, né? E ser mais direcionado, eu tenho que ser mais intencional. Então, eu tenho que saber os desafios que as pessoas têm, quais são os hábitos dela no dia a dia e o que motiva essas pessoas, porque é isso que você vai entregar para eles de uma forma relevante. Então, nada é por acaso, né? Tudo isso daí é muito pensado. Então, quando você confronta esses dois cenários, aqui resumidamente, então, público-alvo, vou definir regra geral e segmentar, de certa forma, tudo que eu vou ter de de ação, né? E buyer persona, buyer, né, de comprador, então quem é a pessoa que efetivamente compra aquela solução, vou criar conteúdos, vou fazer campanhas mais segmentadas, estratégias altamente segmentadas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês sobre o que a gente fez em um ano, acho que foi há 5 anos atrás. A gente mapeou várias empresas que a gente gostaria de ter como cliente e fez um mapeamento de público-alvo e também de buyer persona. E uma das coisas que a gente foi bem personalizado, a gente criou kits, né, para enviar e convidar algumas empresas para estarem com a gente num evento realizado pela Cirrus. Então, a gente investiu mais ou menos 80 a 120 reais por kit e a gente disparou 50 desses para ter as pessoas dentro do evento com a gente. E foi muito direcionado porque a gente tinha feito o trabalho de casa de stalkear um pouco a vida de cada um dentro do LinkedIn, cadeira, desafio, onde estava, e reuniu, né, desses 30, mais ou menos, acho que 25 pessoas toparam estar no evento conosco. E aí, desses 25 que estavam dentro do evento, obviamente, converteu ali 4 no longo período de 3 meses depois dessa ação. Só que isso só foi possível porque a gente tinha clareza do meu público-alvo, eu entendi quem estava dentro da região que a gente estava buscando e principalmente quem é o cara que a gente queria que estivesse dentro daquele evento. E tudo no evento foi construído com base no que eu falei.
quais eram os hábitos, quais eram os desafios, né? E o que que aquela pessoa almejava. Intencional totalmente, beleza? Então essa é uma estrutura ali de aplicação. Parece complexo, aí depois que você pega o jeito, vamos embora, tá? Aí, dentro da estrutura, o João perguntou aqui em qual momento eu devo utilizar cada uma delas, tá? Eu vou respondendo conforme eu vou lendo o chat. Mas, João, geralmente você tem esses dois perfis juntos, tá? É que eu comentei que é essa segregação aqui. E um, você olha mais macro, e o outro, você direciona para produção, para estratégias ali de conteúdo, tá? Beleza, gente? Estão me acompanhando? Tá entendendo? Vão falando aí, tá? Vou dando feedback. Passo 2 dentro dessa estruturação. Quando a gente olha, beleza, falei, Cris, entendi tudo e tal, só que ainda tenho dúvida, igual o João trouxe aqui, aonde que eu encaixo cada uma dessas coisas. Aí todo mundo aqui precisa desenhar o que eu chamo de jornada de cliente ou jornada de compra dentro do seu próprio negócio contábil. E aí, quando eu falo de jornada de compra, ninguém simplesmente acorda um dia e fala, preciso trocar de contador. Ou eu vou abrir uma empresa, eu preciso de contador. Não é assim que funciona. Ele está dentro de uma jornada, tá? E aí, quando você olha para contexto, conceito de jornada do cliente, ele é literalmente o caminho que ele percorre em várias etapas. E no caso das nossas marcas, das nossas empresas, é quando ele dá a primeira interação com a gente até o momento que ele decide comprar o nosso serviço, contratar aquilo que a gente tem para oferecer. E essa jornada, ela também é intencional. Então, ela não é ações perdidas, elas são ações que precisam estar conectadas, obviamente, para empurrar o cara numa jornada ou para uma decisão de contratar vocês como parceiros dele dentro do dia a dia, beleza? E como que funciona essas fases, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos para que a gente materializa isso. Tudo começa com um aprendizado e descoberta, que é aqui um exemplo, tá? Pensa que o cara tá na casa dele de boa tocando o negócio dele, sem intenção alguma. E aí a gente fala assim, pô, sabia que é possível reduzir a tributação do seu negócio de salão de beleza, por exemplo? Cara, mas o cara não sabia, né? Ele não sabia, o que vai mudar sobre a reforma tributária para o negócio aqui de agência, né? Não sabe. Tudo isso daqui é um processo de aprendizado e descoberta. Ele, né? Ele está entendendo que aquilo ali existe de alguma forma. E uma vez que ele passa a ter, de certa forma, entendimento, conhecimento, etc., né? Aí ele começa a ter um reconhecimento de problema, porque até então ele não sabia. Então ele pensa o seguinte, cara, se eu posso reduzir, significa que eu estou pagando mais imposto do que eu deveria? Né? Então você começa a colocar aquela pulga ali para ele entender, tipo assim, cara, talvez eu preciso disso. Para mim, eu sempre usei isso nessa provocação. Cara, tributação e contabilidade para startup é diferente de um negócio tradicional. E aí eu já desperto no cara o seguinte, opa, mas por que é diferente? E aqui eu dei um exemplo, né? O que que muda se o cara trabalha com uma empresa de nicho focada no modelo dele? Então eu estou mostrando para esse cara que existe talvez ali um problema que ele precisa resolver, beleza? Dentro disso a gente vai para o terceiro passo. Cara, como que esse cara vai considerar, de certa forma, que ele precisa, né, contratar ou ter essa solução para ele, né? Então, aí eu venho assim, ó, cara, qual é o melhor escritório de contabilidade para startup? E aí entra estratégia, entra posicionamento, entra números, entra resultado, porque eu faço com que esse cara comece a ter essa consideração, né, obviamente, dessa solução, dessa compra. Eu falo, não, isso realmente é para mim. Como que eu fiz isso? Na hora que eu fui para o nicho, eu identifiquei que, de fato, o dia a dia de gestão de uma startup é diferente do negócio tradicional. A contabilidade precisava estar muito mapeada para esse modelo de negócio. Quando eu mapeei isso, eu criei cases. Então, a gente atendeu os unicórnios que a gente tem no Brasil, que são empresas com valor ali de mercado acima de 1 bi. E aí ele falava assim, cara, se esse cara aqui atendeu esse case ou essa empresa, eu preciso dele também, porque é o que eu estou buscando para o meu negócio. Então isso eu comecei a usar de certa forma como uma estratégia para ele me considerar como uma solução. E a gente vai para o final, que é uma decisão de compra. Cara, estou decidido,
é a Cirrus que eu quero contratar, porque ela é especializada no meu setor e atende os principais cases ali, né? E existe aí uma quinta etapa, que é esse pós-venda, é fidelização, mas mais importante aqui para marketing e vendas, né, do ponto de vista de crescimento, está dentro dessas 4 jornadas aqui. Então, quando você constrói etapa 1, público-alvo e buyer persona, você vai conseguir responder tudo isso. Cara, se eu atendo, eu gosto de pensar como segmentação porque facilita a vida para caramba. Ah, eu vou atender farmácia. Cara, beleza. Qual que é o grande problema que boa parte do dono de uma farmácia não sabe que existe, mas ele tem? Né? Qual é o desafio que alguém que tem muitos funcionários precisa estar ligado porque ele vai cometer alguma gafe? Você tem essas respostas, ela está dentro do nosso dia a dia. E aí, a partir do momento que você vai respondendo esses quesitos aqui, você vai construindo indiretamente a sua estratégia. E na hora que eu for fazer isso, dentro de uma jornada, existe o como você implementa. Então, uma das etapas aqui que a gente utiliza bastante é a produção de conteúdo. E aí, por que que a gente produz conteúdo, gente? Antigamente, quando a gente não tinha todas essas conexões dentro do digital, para qualquer produto que a gente fazia, a gente ia muito por referência e indicação. E quem era o maior escritório da cidade? Geralmente o mais antigo, que é o que tinha mais visibilidade, tinha mais tempo, tinha mais autoridade. E aí, quando você fala de um cara que tem autoridade, é porque, obviamente, ele percorreu, né, uma jornada que muitos ainda não tinham percorrido. E aí, qual que era o caminho? Aí o cara entra no mercado, vai ganhando tempo, vai passando e vai gerando, obviamente, essa autoridade. Só que a gente está numa fase que apenas ser muito bom não adianta. Você tem que ser muito bom e trazer isso, obviamente, ali para visibilidade para outros. Então, além de ser, você tem que parecer ser. E isso vai, obviamente, dentro de uma estratégia que para mim fez muito sentido, que é a produção de conteúdo, que é como que eu trago para mim, de certa forma, uma autoridade que antes estava baseada onde eu estou situado e as pessoas me conhecem. E aí te leva para algumas estratégias, que é o da onde a gente encontra blogs com conteúdos extremamente ricos e bons, né? Não há hoje, acho que algum assunto que a gente não encontre dentro de um portal, dentro de algum blog ou que a gente acompanhe para dentro do dia a dia. Aulas como essas são aulas que vão facilitar a sua vida de trazer ferramental para que você tenha um bom resposta sobre aquilo que você busca. Redes sociais, então hoje o que você mais tem no dia a dia são produtores de conteúdo em todas as áreas que vocês imaginarem. E aí você tem e-books que são materiais antigamente mais usados em fase mais inicial para trazer informação relevante. Isso aí vai muito mais coisas. Você pode ter pesquisas, você pode ter diagnósticos. Tudo isso daqui são formatos diferentes de conteúdo. E uma vez que a sua marca produz isso, você vai construindo a jornada. Pô, eu preciso fazer um e-book? Ah, como reduzir ou a provocação de um artigo, né, ou um post do Instagram que vai produzir um primeiro processo de aprendizado e descoberta no meu cliente. Onde geralmente a gente erra? A gente quer produzir conteúdo técnico ou conteúdo vendendo os nossos serviços, mas isso não é a estratégia. Ninguém quer entrar no Instagram de um escritório, né, de BPO, no escritório de contabilidade, no escritório jurídico e ter lá matérias técnicas, porque não é isso que vai despertar o cliente, entende? Tem muita coisa que com o tempo você pode ter sim, obviamente, para dar visibilidade sobre o que você faz e tudo mais, mas no primeiro momento, o que é importante? Você entregar valor para o seu potencial cliente. E isso você faz a partir, né, de estratégias como essa. E aí você mata isso, obviamente, que é o caso que eu dei, com cases e validações. Então, como que eu comprovo que, de fato, eu sou esse cara e eu tenho essa autoridade? E aí você pode ir numa linha de diagnóstico e consulta gratuita. Então, não sei se vocês já viram, então, em muitos casos as empresas falam, bicho, preenche o formulário aqui, bate um papo de 30 minutos com o meu time para fazer um diagnóstico sobre a sua maturidade, por exemplo, de gestão de folha, de time, entendeu? Tudo isso daqui é uma forma de você trazer o cara para perto de você e ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Então, essa etapa aqui de cases e validações, para mim, ela é a etapa mais crucial para você ter um bom resultado no digital. Pô, Cris, eu posso fazer anúncio que é menos burocrático que isso. Você pode. Só que se você não tem
todas as validações que são necessárias para que aquele cliente tenha segurança de estar com você, né, que você vai entregar um bom resultado, não faz sentido. Por isso que eu começo entendendo quem é o cara, quem são as dores, quais são as ambições, o que que ele está fazendo naquela cadeira. Identifico isso dentro de uma estrutura de público-alvo e a partir daí eu começo a desenhar a estratégia. Faz sentido isso, gente? Mandem aí para mim no chat. Parece complexo, mas vocês têm essas respostas, tá? É que geralmente a gente, na correria, não consegue, obviamente, colocar isso dentro de um plano, né? Organizar isso de uma forma é, tão fácil. Por isso que eu penso que esses passos a passos, eles são tão cruciais. Beleza? E aí, uma vez que você tiverem pergunta, mandem aí que eu vou respondendo. Deixa eu até ver se tem alguma aqui. O Emerson fez uma pergunta sobre se isso serve para BPO financeiro. Mesma coisa. Mesma coisa, Emerson. Porque a jornada de compra que eu estou falando aqui, ele não se aplica sobre o produto aqui contado que você vai vender. É a mesma coisa. Se eu virar para a Karine, para a Fernanda aqui na Conta Azul, eu falo, gente, como que vocês desenham a estratégia? Baseado na jornada do cliente, nas dores dele. Mesma coisa. Porque é como você eu uso o termo empurra, mas parece aquela venda forçada, né? Igual abaixo. Mas é como você faz o cliente caminhar nessa percepção de dor e que você tem a solução para resolver, tá? E isso é muito relevante, é muito importante. Aqui, ó. Boa. Vamos ali. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo para mim aqui? Tudo que eu falei, ainda a gente não está no digital. Todo esse mapeamento ele pode acontecer com um caderno escrevendo essa estratégia. Como que eu recomendo que vocês façam, que eu já fiz na Cirrus algumas vezes. Pego algum momento, vou para o escritório, chego lá e começo a colar post-it para todo lado, né? Escrevendo sobre isso, mapeamento de persona, e muitas vezes trago o time, porque o time está em dia a dia com o cliente, e isso vai te ajudar na construção. Uma vez que você desenhou essas personas, fez esse mapeamento de jornada, você começa a amarrar essas coisas. E uma das formas de você, como terceiro passo, né, obviamente, impulsionar isso através do marketing digital, você vai ter algumas saídas. Eu trouxe 4 delas que eu acho que vocês poderiam ativar dentro do negócio de vocês para ter retorno, tá? Uma delas, quando a gente fala sobre SEO, né, e conteúdo, o SEO, obviamente, é indexador de busca pelo Google, então quanto mais relevante for você sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma palavra-chave, mais presença no digital você vai ter. Não vou esgotar isso, porque, obviamente, tem várias questões técnicas aqui, mas é importante vocês terem noção sobre isso, tá? Então, cara, eu vou ser o cara que fala sobre reforma tributária, beleza? Então, você tem um desdobramento sobre a importância de artigos, né, de materiais sobre esse tema, tá? E uma vez que você tem, lembra que eu falei sobre o mapeamento da sua buyer persona, quem te compra, você vai ter listados, dores, né? O que que esse cara consome, sobre quais são os comportamentos e qual é a estratégia. Você não vai ficar escrevendo só sobre tributação e contabilidade, que é um grande pé no saco, né? Perdão a expressão em palavras. Porque o que que o cara precisa na cadeira que ele está ocupando? É em cima disso que você vai entender o que é mais relevante para o cara que você quer ajudar. E aí, obviamente, você vai usar o uso de palavras-chave. Você pode ir numa linha igual eu coloquei, escritório de contabilidade especializado em startup. É uma das coisas que a gente indexa. Mas mais do que isso, a gente vai pegando todos os termos que eu sei que estão dentro do dia a dia do meu empreendedor. Então, contrato de vesting, M&A, investimento, cliff. Talvez não faça nenhum sentido o que eu estou falando aqui para vocês, mas quem está no mundo de tecnologia conhece, e é para esses caras que eu preciso escrever, entendeu? Então, o SEO e conteúdo é uma forma muito simples, é barato de você colocar no ar e amanhã você pode começar a produzir conteúdo caso você queira. O outro caminho do digital, você, obviamente, as mídias digitais, principalmente para mim, LinkedIn, Instagram, são mídias que eu tenho trabalhado porque eu vejo que essas mídias elas dão um resultado bacana, né? E aí você, cara, não tem muito segredo. Sabe como eu fazia isso no começo? Eu participava de grupos de startup e tecnologia dentro do LinkedIn, porque eu queria ver quais as dores, os temas que estavam sendo ditos. E tudo isso daqui era uma forma de estar presente numa rede de relacionamento online e a partir dali trazer oportunidade de negócio para mim. Então, as mídias sociais elas podem ser usadas da melhor forma. E não é quantidade, mas é qualidade do que você faz ali dentro que importa que te dão resultado. Então, quando você usa junto
a estratégia de conteúdo distribuindo por meio de uma rede social faz sentido. Então, tem várias gente que engaja de uma forma diferente, né? Então, você pode ter dicas por Reels, dicas por Stories, você pode gravar conteúdo, você pode fazer post. Pô, Cris, você está falando pode? Por que não afirma o quê? Tudo vai depender do que o seu cliente consome. Comecei a produzir muito conteúdo para o LinkedIn, porque eu vi que o meu grande decisor de compra está no LinkedIn, né? Então, o cara que compra de mim hoje é o CFO. E esse cara não está no Instagram, esse cara está no LinkedIn, quando ele vai falar sobre temas relacionados ao interesse dele. Então, não adianta eu ficar produzindo muita coisa ali pro CFO dentro do Instagram. Pro Instagram eu faço conteúdo para o meu público geral, que é empreendedor como um todo. Beleza? Faz sentido? Outra coisa facinho de implementar, e-mail marketing. Provavelmente vocês aqui têm alguma news que vocês assinam porque vocês gostam. O que você precisa saber é se é a próxima news que o seu cliente vai querer ler a todo momento, tá? Então, hoje eu tenho estratégia de news, que eu mando notícia, falo sobre o tema, falo sobre novidades. No meio do caminho, eu vou lá e falo, ó, inclusive saiu um artigo novinho sobre reforma tributária. Você não quer dar uma checada, não? Tudo isso daqui vai funcionando, novamente, trazendo elementos que para mim são importantes, tá? E aí, gente, você chega no Google e no LinkedIn Ads lá no final, porque, obviamente, quando você não tem aprendizado sobre isso, você gasta dinheiro. Então, o que a Fernanda falou para mim naquela conversa lá do começo, né, que é a minha amiga, que é contadora, é porque ela não tinha feito esse dever de casa. Então, qualquer coisa que ela ia fazer ali, ela estava tirando num horizonte muito aberto, porque ela não tinha clareza do que era necessário. Então, essa provocação fez para ela uma construção muito clara do que ela estava errando. E, obviamente, ela foi ajustando toda a estratégia de marketing para isso. Então, é como se a gente quisesse fazer uma análise de indicadores com um balanço patrimonial que está uma merda. Não adianta nada você fazer os índices se você não tem a base muito bem estruturada. Então, a provocação é ajuste essa base. Né? Ajuste a base que, naturalmente, você vai conseguir ter um resultado muito bom. E isso aqui é para impulsionar. Lembra que eu falei que o exercício, você impulsiona e você se posiciona no digital. Você fala, pô, Cris, mas o meu mercado aqui, ele é muito offline ainda. Estou no interior, tá? A galera contrata baseado em outro quê? Encontro que esse cara é banner, é outdoor, é panfleto, é caderno patrocinado. Cara, é só você encontrar. O como, não importa, mas tem que estar claro que ele vai chegar até o seu cliente final ali. Beleza? E às vezes eu me empolgo que eu vou falando igual maluco, tá? Então, fiquem, vão me mandando. E quarto passo dentro dessa estratégia, dentro dessa estrutura, é o que eu mais gosto, um bom comunicador, que é quando a gente veste uma camisa aqui, ó, de vendedor. E quando eu falo de vender, gente, todo mundo pensa naquela pior experiência, né? Você entra na loja, vem uns 4 vendedores atrás de você, enchendo o saco, falando o que você quer. Geralmente a gente fala, vou dar uma olhadinha, não é mesmo? Eu não sou esse cara de que frequenta shopping, mas eu sou um bom acompanhante, né, da minha mulher para shopping. Daí a pessoa, ela fala assim, estou olhando, passa 2 minutos, a pessoa vem e fala, olha, você viu essas calças que lindas, devem combinar com você. Ah, porra, não pé no saco, né? Fala a real. Porque o que que você está desejando ali? Olhar coisas que você quer comprar. E quando a gente fala sobre vendas, todo mundo aqui é vendedor todo o tempo. Você vende a sua especialidade, você vende o seu sonho, você vende a sua ideia, você vende para o seu sócio. Tudo isso aqui está relacionado a um processo de encantamento. Então, quando você vai para um processo consultivo, e até eu acho a palavra contabilidade consultiva um pouco redundante, porque a nosso cerne, né, como contador e como consultor, é de ser orientativo ali para o cliente. Essa é a base de vendas também que a gente precisa ter. E quando você vai para uma construção do que a gente chama de vendas consultivas, ela exercita muito o ouvir e indagar, e não sair falando igual uma matraca. Geralmente, quando alguém fala, quero contratar o contador, cara, a gente mete a primeira marcha e vai. Ah, meu contabilidade é assim, eu faço fechamento assim, eu fiscal assim, eu recebo assim, eu uso o sistema assim e tal. Esquece. Você tem que ficar muito atento à necessidade do cliente. Quando você vem, lembra que eu falei, você vai fazer uma campanha no digital, cai, você está querendo vender para, né? E vender significa que você tem que ajustar alguma coisa de público-alvo, o direcionamento da sua campanha em cima dessas tarefas que você vai fazer.
Porque uma vez que você vai fazer isso, você vai pegar isso e colocar na mão do cara que vai executar a estratégia para você, beleza? Ou você vai construir isso com ele, seja lá como você queira fazer. Só que o que é vendas consultivas? Eu estou realmente, de fato, ouvindo a necessidade do meu cliente. E aí eu vou tirando notas sobre as coisas que ele vai me trazer. Qual que é o desafio, qual que é a dor, qual que é o receio, qual que é o medo, o que que ele espera, sacou? Então, a dedicação desse tempo, você vai entender contexto, fase que a empresa está, né? Pô, o que que ele está passando e o que que eu poderia ajudar de certa forma. E, principalmente, você vai construir relacionamento. A gente na Cirrus, vira e mexe, a gente às vezes não atende clientes porque eles não estão no time ideal. Hoje eu foco muito em empresas de tecnologia que já captaram investimento e estão crescendo. Quando chega um cara menor que isso, meu time orienta, ele ouve eles e fala: olha, as nossas soluções ainda não estão prontas, eu vou te apresentar e tudo mais, mas pode ser que o investimento seja de cara. É comum acontecer desse cara voltar depois de 2 ou 3 anos, basicamente dentro do padrão ou com a capacidade financeira para pagar os serviços que a gente propõe, porque de certa forma eu fui consultivo para ele sem cobrar. E isso é um ciclo que faz muito sentido, tá? Então, eles veem valor nisso como tudo. E aí, quando você está nesse bloco, né? Então, pô, tô olhando para a necessidade, tô olhando para a construção de relacionamento, você não está empurrando nada. Porque o que que você vai fazer primariamente? Solucionar problemas, que é o terceiro pilar. Então, a gente tem que buscar, dentro desse momento de escuta ativa para o nosso cliente, quais problemas específicos eu vou resolver para ele, né? Então, envolve muito entender contexto. A gente vai ser estratégico como a gente aborda, né? E quando eu falo estratégico, é indagar, porque lembra jornada do cliente? Aprendizado e descoberta, né? Ele vai começar a ter, obviamente, um entendimento sobre a sua solução, ele vai começar a considerar sobre isso. Se esse cara chegou para você, não foi por um artigo, você pode usar a mesma coisa, né? Eu ouvi tudo que ele falou e etc. E aí você está aqui conversando com o cara, você vai falar, meu, você já se atentou quanto a reforma tributária pode impactar o seu negócio? Isso aqui vai matar para qualquer um. O cara vai pensar, porra, deveria estar preocupado com isso? Aí você já vai dar aquele primeiro ponto de atenção, porque você está sendo estratégico sobre a forma que você aborda esse cara. E isso, para mim, é matador, né? Porque dentro dessa estrutura, a gente vai seguir um processo. A gente lida com o processo todo santo dia, e vendas consultivas é um processo. Então, eu tenho que ter, obviamente, uma abordagem estratégica baseada num processo de escutativa para esse cliente. E quais são algumas etapas que a gente desdobra isso? Que eu acho que é o nosso framework, né? Então, você vai passar por uma framework é chique, né? Bonito, mas na prática é o seguinte: você vai desenhar, cara, qual que é o objetivo, né, de uma descoberta? Por que que eu faço isso? Que eu quero, obviamente, entender quais são os desafios, os objetivos do meu cliente e as dores que ele tem, né? E aí é muito simples, ó. Como é simples? Você tá com um papel aqui na mão. Você sentou para falar com o cara, a primeira pergunta que você vai meter para ele, depois de ouvi-lo, é: entendi o contexto, anotei tudo que você falou, mas me conta uma coisa aqui. Qual é a maior dificuldade da sua empresa hoje? Ele vai soltar o coração, porque isso a gente é contador e terapeuta junto, né? Para quem já teve um cenário assim, vai entender. O cara começa a falar do relacionamento, daí você ouve, aí você fala, não, tudo bem. E do seu negócio, né? Qual que é a maior dificuldade que você tem aí? A partir disso, você vai analisar e diagnosticar. é, Cara, o que esse cara tá falando aqui? Eu tenho alguma coisa que resolve o problema dele? Então, eu já tive situação para materializar isso. Eu falei, meu, como que é a sua gestão de folha? Qual a sua maior dificuldade? Né? O cara falou, folha de pagamento. E aí eu complementei, legal. Hoje, como é os seus regimes de contratação? CLT, né? PJ, como que funciona? Aí ele foi abrindo o coração dele. Eu falei, opa, esse cara tem um volume alto de PJ. Provavelmente ele não deve ter uma boa gestão de pagamento desses caras no financeiro. Isso pode ser um gargalo para ele. Tudo que esse cara vai fazendo, você vai entendendo se você resolve. E aí você vem matando a pau. Falei, seguinte, quero demonstrar aqui alguns produtos ou serviços que eu tenho que vão resolver o problema que você tem. De uma forma clara e personalizada para aquilo que você precisa. E aí, na hora que a gente começa a apresentar isso, e aí eu coloquei aqui como um exemplo, cases de sucessos ou clientes similares, e o que a gente fez por eles é matador. Porque eu falo o que eu faço e aí eu comprovo, eu tenho uma prova social de que aquilo funcionou para uma outra empresa. E, obviamente, a gente gosta disso, a gente compra isso.
Então, nesse caso, quando eu falei de PJ, dei o exemplo, falei sobre a solução, qual era a jornada, isso te entrego ali dentro do seu banco para pagamento, o cliente abriu um sorriso. O cliente abriu um sorriso, meu amigo, é igual você tá no baile sendo adolescente, entendeu? O olhar se cruzou o olhar no baile, você vai, porque eu acho que tem ali o primeiro contato para que isso avance, né? E aí a negociação, eu sempre foco uma negociação que seja colaborativa. Então, eu olho qual é o meu preço, né, qual é a minha estrutura, qual é o acordo, mas eu sou do ponto de entender. O que pode se flexibilizar, flexibiliza. O que é importante é resolver a dor do cliente dentro de uma estrutura que não me cause prejuízo, tá? Então, esse é um foco aí primário que eu tenho, tá? E mais importante, obviamente, do que vender, meus amigos, é pós-venda, né? Senão a gente vira um funil, um balde furado. Não adianta a gente ter clientes entrando a todo tempo e eu ter clientes saindo a todo tempo, porque a gente precisa garantir que a gente entrega aquilo que a gente prometeu. Então, quando eu falo sobre vendas consultivas e ter claramente um mapeamento da jornada do seu cliente dentro da sua empresa, seja ela BPO, seja ela contabilidade, seja ela advocacia, o que quer que seja que você faça dentro do seu dia a dia, primeiro a gente encanta, a gente entende, a gente vende e a gente entrega. E a maior coisa que a gente peca é na entrega, que eu não garanto satisfação e eu não construo a autoridade para o meu negócio e muito menos a fidelidade para o meu cliente, beleza? Então, isso aqui é importante para você ter noção, porque na hora que você começa a acertar nas vendas, você fica piradão, né? Você fica empolgado naturalmente, porque você está crescendo. Eu tive um ciclo na Cirrus que a gente adquiriu 300 clientes num curto espaço de tempo. Foi o caos, foi o caos, porque eu aprendi que eu não tinha clareza do que era meu ICP, não ajustei isso, voltei atrás, remodelei, mandei cliente embora, trouxe outros clientes. Só que quando você está numa fase de planejamento, você consegue fazer isso de uma forma mais organizada, né? Então, é isso que eu entendo como algumas etapas, né, para que isso funcione. Vejam que o plano de marketing, e depois, cara, você pode até me cobrar, a gente dispara para a galera depois. Você pode ter várias etapas de como colocar isso, mas a gente aqui, ó, pensa o seguinte: você não é o especialista de marketing, você não é o especialista de vendas. E a pior coisa que você pode fazer é tentar pegar o ciclo de aprender sobre o tema, fazer por você mesmo. O que você precisa aqui é ter pessoas muito qualificadas que te ajudem a implementar. Mas a estratégia nunca se terceiriza. Você não terceiriza estratégia. Quem conhece o seu cliente é você. Então, no momento que você desenha essas etapas e ela vai ser escrita no papel, você vai testar, você vai voltar, você vai ajustar, você está dando o material mais rico possível para qualquer parceiro fazer um bom trabalho. E você vai acompanhar os resultados em cima disso. Beleza? Pensando nisso, o que eu trouxe para vocês aqui como um checklist para vocês implementarem, né, essas ações, né, dentro do dia a dia dos seus negócios. E quando a gente fala de checklist, são, obviamente, etapas que você precisa concluir aí, obviamente, para fazer o seu planejamento, tá? Primeira coisa, que parece óbvio, mas não é, eu tenho certeza. Qual é a visão do seu negócio que você deseja? Quero mais lucro? Quero mais rentabilidade? Quero mais cliente? Quero descentralização de receita? Quero ter um canal de vendas no digital. Você precisa saber isso. Se não está claro o direcionamento do seu negócio, não vai estar clara a sua estratégia de marketing. Então a gente começa pela base. Depois disso, olha que coisa aqui importante: a agenda. Não adianta planejar se você não tem tempo dedicado para executar. Então você precisa olhar para o mercado, você precisa entender os seus concorrentes, quem está ali dentro do dia a dia, e não há nenhum negócio que não tenha algum corrente transversal, pelo menos. Ou seja, se esse cara não concorre diretamente, indiretamente ele concorre. Então você precisa saber quem está com você no jogo, quem está com você nesse mercado. E mais importante do que estudo do mercado é formar a equipe que você vai fazer para isso, tá? Como que eu tenho equipe hoje, para vocês terem como bench? Eu tenho um responsável pela área de marketing e vendas, e obviamente vocês não precisam começar com isso, que eu recomendaria que você traga para dentro aí da empresa uma pessoa que cuide especificamente de uma área de vendas ou de geração de negócio,
e que ela desdobre talvez com alguns parceiros ou terceiros aquilo que ela faz. Hoje eu tenho um cara de marketing, 3 caras em vendas e um líder geral dessas 2 áreas. Todo o resto eu rodo fora. Ah, preciso fazer um vídeo, parceiro. Ah, preciso fazer um site, parceiro. Preciso fazer tal coisa, parceiro. Só que a qualidade, a estratégia desdobrada dentro de casa. Então, a gente encontrou isso como um formato que eu posso expandir baseado na minha necessidade e retroagir caso seja preciso, beleza? Só que se você tentar fazer isso por você mesmo, não vai funcionar. Isso é fato. Você tem que ter alguém para poder te ajudar. Só que ajudar não é fazer por você. Tudo que eu falei sobre perfil de cliente, jornada de compras e as etapas que você tem que passar é um momento seu de cadeira junto com essa pessoa para poder construir isso e ter um resultado bacana. Beleza? Faz sentido? E aí eu tenho um desafio para vocês, porque não adianta a gente ter o checklist e não implementar. Uma das ferramentas que eu acho que funciona para todo mundo é o LinkedIn. Então, pensando em dar o primeiro passo, porque o perfeito, né, geralmente a gente não faz, mas vamos fazer primeiro tudo isso. Para quem ainda não tem, crie um perfil no LinkedIn ou talvez em alguma outra rede social da sua preferência, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, crie uma rotina para publicar algum tipo de conteúdo ou material educativo. Lembrando da minha provocação. Faça isso depois de fazer o exercício de público-alvo, persona e jornada do seu cliente, tá? Então aí você vai olhar e falar, beleza, LinkedIn é. Só que se você for desenhar conteúdo, você vai fazer cagada se você não estiver olhando para o cliente que você quer escrever, ok? E lembra que eu falei de falar com o cliente, né? Puxa uns 3 caras, mano, conversa com eles. Cara, que assunto que é interessante? O que você gosta de ver? Quais assuntos que te despertam? Sabe? Literalmente faz uma entrevista, né? A partir disso, você vai fazer, obviamente, uma análise de concorrentes no Google. Isso é simples. Pesquisar por empresa que está na sua região. Tentar entender o que esses caras estão fazendo. Mas não para você copiar a estratégia. Você tem que entender como eles estão se posicionando, né? E como que isso pode ser é, um complemento. E o que eu recomendo que vocês façam é se inspirem em marcas ou empresas que já fazem isso no setor há algum tempo. Obviamente trouxe a gente como Cirrus, tem a Tactus do Anderson, né, que também trabalha com marketing, tem a BeHub, que é uma grande contabilidade de tech hoje também, e outros. Veja o que esses caras estão fazendo dentro dessa estratégia para que você implemente isso. E se você fizer isso e publicar, marcar, me marca lá, me manda no Instagram, eu vou comentar, vou estar com vocês aí dentro dessa jornada, porque eu sei que isso é desafiador no primeiro momento para quebrar um gelo, beleza? Então, vamos fazendo, vai me marcando, a gente vai construindo e a gente vai desdobrando essa estratégia, tá? Então, por que que eu tô falando isso, tá, gente? Quando eu falo disso, de checklist, foi como eu fiz, tá? Não há muito perfeito. E aí, você tem canais, até o Emerson fez uma pergunta aqui, pô, eu faço isso no perfil da PF ou da PJ? Posso falar uma grande bobagem aqui, tá? Me perdoem, né? Quem tá de marketing, mas a forma mais fácil de você vender a autoridade não é na marca de uma empresa, é na marca pessoal. Então, o que eu fiz no começo da Cirrus, as pessoas não conheciam a Cirrus, elas conheciam o Cris, e aí tinha a Cirrus do Cris. Então, eu construí a primeira autoridade publicando, gerando conteúdo a partir da minha pessoa física. E aí eu fui transferindo essa autoridade para o meu negócio, para a minha empresa. E aí você tem hoje inúmeras pessoas que também falam sobre isso, né? Então, sobre marca pessoal e etc. Na prática, você gerar autoridade para você, transfere autoridade para os seus negócios. Então, uma forma mais fácil começa por você. E aí depois você vai transferindo isso para uma autoridade, para uma rotina dentro da sua empresa. Eu acho que é mais simples de fazer, beleza? Aí tem outro, o Rafael perguntou sobre LinkedIn, pode ser o nosso de administrador da empresa ou tem que ser da própria empresa? O que eu recomendo de LinkedIn? Usar o seu próprio perfil do LinkedIn. Então, tem artigo, publicação, news, você pode subir tudo isso dentro ali. Mas eu faria muita coisa também na página. Então, você pode testar os dois caminhos. Ter uma página da sua marca, como se fosse uma página mesmo termo, né? Não estou enganando. Mas você cria uma página ali da sua empresa e produz artigos ali dentro. Vai testando, cara. Vê aonde funciona melhor, tá? A Joyce colocou ali, pensa que os dois.
Qual a maior referência em BPO financeiro hoje? Play, BPO e administrar online. Play BPO é da ferramenta, administrar online do Zé. O cara produz muito conteúdo bom. Eliandro Prado é outro cara que produz muito conteúdo, coisa muito boa, tá? Então vale a pena para vocês olharem também. Beleza? Karine mandou um recado de fotinhas. É isso aí, muito obrigado. Ó, e aqui Muito a bom, gente tem alguma. Muito bom, pô. Eu tô muito só bom vendo. mesmo. Gostaram, gente? Só que antes de terminar, tem aquela provocação, aquela frase de impacto, que vocês vão tirar aquela foto, marcar e falar, gente, isso aqui foi uma loucura. Gerar um engajamento, eu vou dar print. Eu falei, gente, tá vendo? O pessoal curtiu o que a gente fez, o que a gente produziu, e de fato eu tô olhando para aquilo, né? E o que eu faço na minha vida é isso aqui hoje, gente. Não existe mundo perfeito. Apenas comece e lapide e aperfeiçoe. Então, tudo que eu tenho feito é faço. E aí tem que melhorar? Melhoro. Alguém vai rir? Foda-se. Você está fazendo, você está produzindo e você está construindo para você, para o seu negócio a longo prazo. Então, espero que eu possa ter contribuído com algumas provocações e alguma estratégia com vocês. E para quem quiser, né, me acompanhar e estar comigo nessa jornada, tirar dúvida, mandar pergunta, e etc., pode estar aqui no meu Instagram para facilitar o caminho. E o site da Cirrus para vocês darem uma olhada e verem um pouco disso que eu falei de estratégia. Não é perfeito. A gente está rodando sempre o feito antes de tudo. Eu acho que é o que vale muito a pena. Fechado? Dúvidas? Karine, tem tempo para dúvidas? Não mais? Manda no Tem, claro Instagram, a que tem. gente. Pelo que eu tô vendo Claro. ali das palminhas do pessoal, eu acho que a galera curtiu. E eu entendi, então, que todo mundo, tinha umas 110 pessoas aqui na sala. Eu entendi que se todo mundo postar alguma coisa no LinkedIn, na página, e te marcar, você vai lá para comentar e engajar ainda mais o post, né? É Foi isso, cara. Manda o post que vai ser lá. É isso, meu filho. Só me marcar que eu vou contribuir, vou dar dica, vou olhar. Obviamente, rede social, vocês sabem, depende do momento, é volume, mas tem aqui a minha contribuição, porque a gente não precisa correr e nada fazer sozinho, né? Podemos fazer isso junto, ter um resultado bacana aí. muito bom. Ô, Cris, se você permite a gente, então teve muita gente aqui já no privado nos procurando, perguntando sobre o material. Ah, posso seguir o material como base? O Cris pode, né, liberar para a gente compartilhar para seguir realmente como um manual ali de como começar a fazer divulgação. Tem muito escritório que não tem agência de marketing, que é o próprio contador, ali é o próprio time que faz. A gente pode compartilhar esse material com o pessoal, se eles quiserem também, né? Não sei se o pessoal quer o material, não sei se eles vão falar. Isso. Quem quiser, pode sim. Deixa aí. Se usarem qualquer coisa, me citem e falam, nossa, foi um cara legal, bonito, maneiro. Mentira. Mas podem usar sim, que eu acho que é um material bem legal. Pode compartilhar sim. Bacana, tem um pessoal ali. Cris, eu não sei se tem mais alguém tem dúvida, se a Tem gente quer algum. É isso que eu vou falar. aproveitar. Você quer aproveitar esse momento aqui, já pode mandar ali no chat alguma coisa. Não tenham vergonha. O Cris começou aqui. Eu acho que deu uma introdução muito boa, né, Cris, para essa galera toda aí começar já o ano, tirar a timidez, tudo isso. É isso. É isso. Sim, sempre a gente vai ter. A timidez ela vem, cara, quando a gente não faz. Quando você começa a fazer, aí você vai entrar no natural, é no fluxo. E todos os contadores, especialistas, etc., a gente é muito bom no que a gente faz. E eu brinco que é só a gente replicar aquilo que a gente faz dentro de uma sala de reunião com um cliente. Na prática é isso. A audiência, seja o tamanho que você tem de rede social, não importa quanto, importa quem está ali intencionalmente, né, para querer contratar e ter o seu serviço. Então, simplesmente faça. Você não precisa agradar a maioria, você precisa agradar de fato quem vai pagar, né? Quem vai show me the money primeiro. Então, acho que é a entrega de valor. Ó, tem ali, ó, perguntas A já. Magna pediu para voltar a frase. Muito obrigado, viu, irmão? Eu só vou descobrir como que eu faço isso aqui. Pô, voltou. Vê se voltou aí. Vinha para trás, isso. Pode tirar a foto, gente. Maneiro? Mandar material. Temos aqui, ó. Mas estou na página Esse estratégica daí, financeira, mas inclusive, Cris, te interrompendo, essa frase aí já é bacana para printar, já printa o rostinho do Cris, já vai lá no LinkedIn, coloca, hoje participei de um evento com o Cristiano Freitas lá na Conta Azul, e aí já começa a colocar um resumo do que você aprendeu hoje. Pode ser um bom pontapé para começar o ano, né? já é um conteúdo e aí você já faz aquele CTA.
me acompanhe aqui para receber os próximos conteúdos. E aí você define uma frequência para fazer, tá? Aí o Emerson perguntou sobre BPO financeiro, mas ainda sem clientes. Como eu trazer clientes para a empresa? Emerson, uma dica aqui, ó, que eu daria para construção de case encontra algum cliente que top que você realize esse trabalho de BPO, não cobre dele durante 3 meses, valide o produto que você está ofertando, o valor que você entrega, e a partir dali você vai construir tanto sobre uma ótica de case, empresas atendidas que estão satisfeitas, e você aprende com o primeiro cliente. Acho que essa é a forma mais simples. Quando a gente rodou o BPO a primeira vez, foi isso que eu fiz. Selecionei uma empresa que topou, toquei a operação para ela, e a partir dali a gente usou ela como base, como case dali em diante. Muitas vezes a gente pensa no dinheiro primeiro, né, da contratação, mas ali o meu foco foi aprender a prestar aquele tipo de serviço e a partir ter a autonomia com aquele cliente de construir um case. É o combinado. Cara, eu vou fazer, se você gostar, você continua e depois eu quero que você me dê um depoimento sobre isso. Você matou a pau, porque você passa a ter um cliente, aprende o serviço, entende as dores, mapeia a jornada e ainda tem um depoimento ali no final. Obviamente pega um cara pequeno, né? Não vai pegar uma empresa grande que vai dar muito trabalho. Ó, Cris, para empresas que têm BPO, Shirley aqui. Ô, gente, deixa eu só ver. Tem mais 5 minutinhos só porque eu tenho voo, tá? Senão eu vou ficar por Curitiba e vai explicar para uma mulher grávida de 6 meses que eu não vou para casa no dia, entendeu? Tô aqui, eu sou pai de uma menina e tá vindo outra pelo caminho. Cris, para empresas que têm BPO como um dos serviços de esteira, você recomenda que façamos separadamente o levantamento da... Exatamente. A jornada de cliente para BPO financeiro é totalmente diferente do que contábil. Você pode ter algumas similaridades, mas, sim, cada produto pode ter uma jornada diferente, tá? Entendeu? Respondi, né? Foi tão rapidinho essa. Mas sim, a resposta é sim. Mais Muito. alguma? Tem mais alguma? Senão a gente já te libera para ir lá ver suas meninas. A Daisy já deve estar em casa lá esperando, né? É isso, eu tenho que ver com qual versão eu vou falar hoje, né? Porque os hormônios aqui, ó, oscilam. Deixa ela ouvir isso, né, cara? Aqui, ó, Não um homem pode morto quando deixar. chegar. Muito bom, Cris. Eu quero te agradecer Valeu. imensamente pela parceria. É sempre muito prazeroso estar na sua companhia, porque você é um cara que a gente admira muito aqui na Conta Azul. Você é extremamente inteligente e tem uma didática que é muito fácil de entender. Toda a complexidade que tem ali atrás, você transforma numa coisa simples da gente entender. Então, foi uma aula muito boa, muito gostosa. Eu acredito que o pessoal aqui tenha curtido muito também. Então, quero te agradecer convidar, Conta Azul está sempre de portas abertas para quando você quiser chegar aqui e falar, oh, vou dar mais uma aula. Chega aqui que a gente está Conte sempre para comigo. conhecer. E outra, gente, me acompanhe aí. Provavelmente em março eu lanço meu livro Poder no Nicho, que é como você constrói negócios, um posicionamento de nicho, né, para construção e crescimento. Então, tá ficando, ó, filhazinho. Quem me acompanhar lá vai ver o lançamento. Muito bom. Já dá para ler o livro e já é uma outra dica também de conteúdo, né, para as redes sociais. O que aprendi no livro? É isso. Vamos nessa. Obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado a todo mundo. Um beijo para vocês. E vamos embora. O que precisarem conta comigo. Tô ali conectado, tô produzindo. Vamos junto. Muito